Bom, então, escoamento compressível, capítulo 3, tá? Muito bem, o que nós precisamos entender, né? Esses escoamentos, eles têm um estado de referência, são propriedades locais de estagnação isentrópica. O que é uma propriedade de estagnação? Né? O ponto dessa, por exemplo, você tem um ponto 1 aqui. Tá? Você tem uma pressão P1, uma temperatura T1, densidade 1, energia interna 1, entalpia 1, entropia 1 e velocidade V1. Tá? O ponto de estagnação correspondente a esse ponto 1 é, no caso, a velocidade vale zero. Tá? E a entropia é a mesma. Tá? Então, aí vai ter o P01, T01, ρ01, U01, H01, tá? Então, você tem esse processo isentrópico aqui. Tá? Então, você tem uma relação entre essas propriedades do ponto qualquer e as propriedades do ponto de estagnação. Quando a gente fala ponto de estagnação, significa que a velocidade é zero. Tá? Quando o escoamento passa do ponto 1 para o ponto 2, um escoamento qualquer, tá? Ele pode ser isentrópico ou não, mas do ponto 2 aqui, você tem a correspondente para um processo isentrópico. Então, você vai ter P2 e o P02, o T2 e o T02, o ρ2 e o ρ02, o U2 e o U02, tá? O H2 e o H02. Agora, o S2 é igual a S02 e o V é igual a zero. Por que isso? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente conseguir correlacionar as propriedades de estagnação de um ponto para o outro. Nem todos são assim, tá? Tem casos em que não é possível estabelecer a relação, né? Nem sempre o T01 vai ser igual ao T02, tá? Mas daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para poder entender melhor tudo isso, né? Realmente é complicado. Mas isso é devido ao processo ser um processo reversível, tá? Bom, vamos ver aqui agora as equações governantes. Escoamento compressível através de um duto de área variável. Então, você tem aqui uma área que aumenta, no caso aqui está aumentando de tamanho, tá? Aqui nessa seção do volume de controle, você tem uma pressão P, uma área A, uma densidade e uma velocidade. Logo depois, vai ter uma pressão P mais ΔP, uma área A mais ΔA, ρ mais Δρ, V mais ΔV. Tá? O que a gente fez anteriormente foi caso de a área não variava. Tá? Aqui está variando. Quais são as forças que estão atuando nesse volume de controle? Tá? Aqui, entrando no volume de controle do lado esquerdo, uma força devido à pressão, mas o caso é P vezes A. Do outro lado, vai ter um P mais ΔP vezes um A mais ΔA. E aqui nessa seção aqui, tá? Nessa área aqui, vai ter um P mais ΔP dividido por 2, né? A média entre P mais ΔP é a soma de P mais ΔP dividido por 2, vezes um dA. Esse elemento de área é ΔA. Tá? Só o que aumenta, tá? Então, essa aqui é a área A, aqui é A mais ΔA, essa diferença é o ΔA. E tem uma força de cisalhamento, tá? É uma força de cisalhamento devido ao atrito do gás na parede. Tá? Vamos ver os detalhes. Escoamento compressível através de um duto de área variável. Tá? Essa aqui é a equação da conservação da massa, tá? Feita pela análise integral, tá? A mesma coisa do caso anterior. Tá? Então, você tem aqui a variação da massa com o tempo e aqui o fluxo de massa através da superfície de controle. Tá? E aí, regime permanente, esse primeiro termo vai sumir. Velocidade uniforme da seção integral vai sumir, vai ficar o somatório igual foi no caso anterior. Tá? Então, ó, do escoamento compressível, ó, do lado esquerdo nós temos o menos ρ vezes V vezes A,
mais ρ mais Δρ vezes V mais ΔV vezes A mais ΔA. Agora a gente tem esse A mais ΔA, porque a área está variando. Isso aí é igual a zero, tá? Antes não tinha, era tudo A. E aí, ó, nós vamos ter essa multiplicação aqui, nós vamos ter 8 termos. Rho que multiplica V que multiplica A, e depois Rho que multiplica V que multiplica ΔA. Rho que multiplica ΔV que multiplica A, Rho que multiplica ΔV que multiplica ΔA. Δρ que multiplica V que multiplica A, Δρ que multiplica V que multiplica ΔA. Δρ que multiplica ΔV que multiplica A e Δρ que multiplica ΔV que multiplica ΔA. Bom, vamos lá. Então, são 8 termos. Tá? O primeiro aqui, o ρ vezes V vezes A, vai ser cancelado por esse menos ρVA. Então, esses 8 termos aqui, um vai sumir, vão sobrar 7. Okay? E aqui, ó, todos os termos que têm multiplicação de dois diferenciais, nós temos 1, 2, 3, 4. Tudo isso é igual a zero. Tá? Δρ vezes ΔV, Δρ vezes ΔA e assim por diante. Tá? ΔV vezes ΔA e Δρ vezes ΔV vezes ΔA. Que é o último aqui, ó. Δρ vezes ΔV vezes ΔA. Tá aqui. Tudo isso é igual a zero. Então, ó, tirando o primeiro que se cortou com isso aqui, sobraram 7. 1, 2, 3, 4. Mais os 3 sobreviventes, 7. Tá? Então, vai sobrar esse termo, tá? Ele não fica desse jeito, mas quando a gente pega essa equação, simplifica tudo e divide por ρAV ou ρVA, essa vai ser a nova equação da conservação da massa com área variável. ΔA sobre A mais ΔV sobre V mais Δρ sobre ρ igual a zero. Tá? Então, é importante vocês entenderem, tá? Mesmo essa equação diferencial, né, nós não vamos usar ela do jeito que está, nós vamos desenvolver e resolver o que acontece com ela, tá? Depois. Ainda está no outro slide, ainda, não nesse arquivo, está no outro arquivo ainda sobre os escoamentos, principalmente o supersônico com área variável. Bom, mesma coisa, tá? A equação da conservação da quantidade de movimento linear, tá? Escoamento compressivo através de duto de área variável. Então, a soma das forças que atuam num elemento do volume de controle é igual a taxa da quantidade de movimento linear, né, no volume de controle, mais o fluxo da quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Tá? Regime permanente, nós temos some, velocidade uniforme, a integral vai passar a virar somatório, soma das forças em x é igual a V vezes ρ, VA. Tá? Muito bem. Quais são as forças que atuam? Lembram lá daquela figurinha que tinha a pressão vezes a área do lado esquerdo, mais a pressão mais ΔP sobre 2 vezes o ΔA, a área lateral aqui do lado de cima, e menos do lado direito P mais ΔP vezes A mais ΔA menos o diferencial da força cisalhante. Ok? Não falei. Fazendo depois, ó, esse termo aqui, ó, fazendo as substituições do lado direito da equação, tá? Esse aqui é o lado esquerdo da equação, ok? Essa equação aqui, ó. Estamos falando dessa equação, tá? Tudo aquilo que está é o lado esquerdo. Agora tem o lado direito. Esse aqui é o lado direito, tá? Do lado esquerdo, a gente tem esse menos ρ vezes A vezes V ao quadrado, tá? Por que é negativo? Porque a área está apontando para o lado esquerdo e a velocidade para o lado direito, beleza? O vetor normal da área, tá? É por causa desse produto aqui. Do lado direito, tá? Isso aqui, ó, a velocidade é o V mais ΔV, tá?
o ρ é ρ mais Δρ, e esse produto V vezes A, a velocidade está para a direita, e o vetor normal da área está para o lado direito. Então, por isso que está aqui ao quadrado vezes ΔA. Seria V mais ΔV, que multiplica V mais ΔV vezes A mais ΔA. Bom, só para simplificar, reagrupando tudo, tá? Voltar aqui, tá? A gente tem que pegar essa equação toda, fazer isso aqui tudo, é igual a isso aqui tudo, tá? E fazer as contas. Dá trabalho. Bom, não é tão um pouquinho de trabalho só. É que os termos, os produtos dos diferenciais dá zero, tá? Tem essa outra vantagem. Então, reagrupando tudo, simplificando, vai ficar ΔP sobre ρ mais ΔF cisaliante sobre ρA mais VdV igual a zero. Tá? Ou esse VdV ficou esse diferencial de V ao quadrado sobre 2, que é igual a zero. E para um gás perfeito sem atrito, teremos que o ΔF cisaliante é igual a zero. Então, essa equação aqui vai ficar ΔP sobre ρ mais o diferencial do V ao quadrado sobre 2 é igual a zero. Beleza? Muito bem. E aí, deixa eu voltar aqui, lembra que a gente vai usar essa equação aqui. A gente usa a relação isentrópica P sobre ρ elevado a K é uma constante. Ou P elevado a K menos 1 sobre T elevado a K é uma constante. Tá? Então, relacionando a equação da quantidade de movimento linear, aquela última lá que eu voltei, a equação da continuidade, as relações isentrópicas das propriedades, nós vamos ter essas relações aqui. A relação entre a pressão de estagnação e a pressão de um determinado gás. Tá? A densidade de estagnação e a densidade de determinado fluido. Temperatura de estagnação e a temperatura de determinado gás aí. Essas relações estão relacionadas com a razão entre os calores específicos e o número de Mach. Tá? É meio complicado realmente, num primeiro momento, digerir tudo isso, tá? Mas a gente tem que fazer exercícios para vocês poderem entender, tá? Os exercícios, eles não são tão complicados assim. Bom, condições críticas, quando a velocidade é igual à velocidade do som, ou o Mach vai ser igual a 1. Então, pegando aquelas equações do slide anterior, tá? E simbolizando as propriedades críticas por asterisco, P asterisco, T asterisco, Rho asterisco, tá? E aí a gente pega aquele número de Mach, que agora é o M, tá? A gente põe igual a 1, nós vamos ter essa relação entre a propriedade de estagnação e a propriedade crítica, tá? Então, para o ar, tá? Todos os estados que possuem a mesma entropia, a mesma temperatura de estagnação, possuem o mesmo estado de estagnação isentrópico e o mesmo estado crítico. Para o ar, K igual a 1,4. Tá? A relação entre a pressão de estagnação e a pressão crítica, substituindo os valores, vai ser 1,8929. Ou seja, a pressão de estagnação é 1,8929 vezes a pressão crítica, ou a pressão crítica é o P0 dividido por esse valor aqui. Tá? A densidade de estagnação sobre a densidade crítica, pessoal, substitui aqui esse valor aqui, 1,5774. E a temperatura de estagnação sobre a temperatura crítica é 1,2, ou seja, a temperatura de estagnação é 20% maior que a temperatura crítica. Tá? Ou a temperatura crítica é 83% menor que a temperatura de estagnação. Ok? Muito bem. E aqui,
Aqui é a mesma coisa e aqui existe uma relação entre a área de uma seção e a área crítica. Tá? Isso aqui é para um gás qualquer, tá? E aqui substituindo para K igual a 1,4, isso aqui é válido para o ar. Tá? Mesma coisa aqui, ó, a velocidade crítica vai ser igual à velocidade do som, que é igual a esse valor aqui, tá? Um gás qualquer. E nesse caso aqui é válido para o ar, beleza? Posso substituir direto, beleza? Então tá aí.